Em nosso estudo de hoje, a lição 21 do livro Justiça Divina e tem por título Pai. É natural que consideres teu problema qual espinho terrível. É justo que reconheças tua prova por agonia do coração. Ergues súplice olhar no silêncio da prece e relacionas mecanicamente aqueles que te feriram. É como se conversasses intimamente com Deus, apresentando-lhe vasto balanço de amarguras e queixas. E o Supremo Senhor cuidará realmente de ti, alentando-te o passo. Entretanto, é preciso não esquecer que ele cuidará igualmente dos outros. Lança mais profundo olhar naqueles que te ofenderam, conforme acreditas, e compara as tuas vantagens com a dele. Quase sempre, embora se entremostre adornados de ouro e renome na galeria da evidência da autoridade, são almas credoras de compaixão e de auxílio. Traíram-te a confiança, contudo tombaram nas malhas de pavorosos enganos. Humilharam-te impunemente, mas adquiriram remorsos para imenso trecho da vida. Dilaceraram-te os ideais, entretanto caíram no descrédito de si próprios. Abandonaram-te com inexprimível ingratidão, todavia desceram à animalidade e à loucura. Não é possível que a luz do universo apenas te ampare, desprezando-os a eles que se encontram à margem de sofrimento maior. Unge-te assim de paciência e compreensão para ajudar na obra divina, ajudando a ti mesmo. Em qualquer apreciação ao redor de alguém, recorda que o teu Criador é também o Criador dos que estão sendo julgados. É por isso que Jesus, nos ensinando a orar, revelou Deus como sendo o amor de todo o amor, afirmando simples: Pai nosso que estás no céu. A gente faz aquela pergunta aqui na Terra, né? Existe filho preferido? E quem é pai, quem é mãe, vai ter uma resposta bem direta para isso. Só pode existir aquele filho que a gente tenha mais afinidade. Mas não existe filho preferido. O amor acaba sendo muito grande por todos eles. Outra pergunta que a gente costuma fazer também e a gente deve tratar todos os nossos filhos da maneira igual? E a resposta é claro que ela vai ser não, porque cada um vai ter uma necessidade diferente do outro. É muito comum nas famílias, principalmente nessas questões envolvidas no processo de educação, a gente dá uma atenção maior a um filho que tem um problema maior e despertar, às vezes, o ciúme no outro filho que não está tendo atenção de igual monta. E a gente recorre à parábola do filho pródigo lá no Evangelho, porque essa parábola ela é de maneira bem clara. Ali está evidenciado o ciúme. O pai faz a festa para o filho que retorna e o filho que está em casa fala: eu mesmo nunca tive festa. Ele reclama, ele tem ciúme ali. Mas o tratamento estava sendo diferenciado para aquele que está retornando ao lar depois de ter passado pelas intempéries, ter passado por todas as provações que buscou voluntariamente. Quando a gente faz essas colocações, a gente começa a meditar no que o Emmanuel está trazendo para a gente hoje. Se a gente, no grau evolutivo que a gente se encontra, a gente tem tanto amor pelos nossos rebentos, imagina o Pai que está no céu. Aliás, tem uma passagem do Evangelho que fala justamente sobre isso. E coloca a gente no nosso lugar. Se vocês, sendo maus ainda do jeito que vocês são, o filho pedir pão, você não dá pedra. Você dá pão. Com muito mais razão, imagina o Pai que está nos céus. É aquela passagem que vem falar para a gente, que nem Salomão se vestiu tão bonito como os lírios do campo. Enfim, mas vem falar da paternidade. Isso é bom para a gente começar a refletir no seguinte. Primeiro, Jesus já recomenda a gente, amar os inimigos, como condição até, vou usar aquela palavra de salvação. O amor, ele recomenda isso para a gente. E a gente vai começar a pensar nisso. Aqueles que a gente considera como inimigos por alguma razão, também são filhos de Deus. Também foram criados pelo Pai. Também são almas que estão em provas, também são almas que estão em expiações, e muitas das vezes podem estar vivendo momentos de loucura, de alienação aos desígnios do Pai.
Isso é fato, não tem para onde a gente correr. Então o Emmanuel, ele vem falar para a gente aqui, ó, é natural que eu considere o meu problema como um espinho terrível, que eu reconheça a minha prova como uma agonia para o meu coração, isso é natural, né? Mas ele lembra aqui para a gente lançar um mais profundo olhar naqueles que nos ofendem, e começar a comparar também quais são as vantagens que eu tenho com relação a ele. Principalmente nos casos de violência urbana. Nos casos de violência urbana, tudo bem que a gente, quando está ali na hora, bate aquela revolta por aquele celular que você levou tanto tempo, tanto sacrifício para comprar, aquele carro que você compra, de repente vem alguém com uma arma na mão, e de maneira muito até brusca, violenta, agressiva, toma aquilo de você, aquilo causa uma certa revolta, sim. Mas logo em seguida, quem foi a pessoa que levou? O que está por trás da história dele? E a gente vai ver histórias muito tristes, que muitas delas a gente não consegue mais, nessa encarnação, reverter, porque Joana de Ângeles tem um texto intitulado Sórdidos Porões. Se a gente quiser pesquisar aí depois no Google, você vai ter acesso a esse texto. Ele não está em livro nenhum, foi uma mensagem numa determinada reunião e que foi escrita. E ela fala nessa mensagem que o tempo de recuperação dessas pessoas normalmente não é menor que o tempo de degradação que levou a ele a esse estado que ele se encontra hoje. Normalmente não é menor. Mas a gente começa a olhar para esses casos e pensar assim, não, peraí, eu não consigo de repente ajudar mais esse. Mas tem crianças começando esse mesmo processo, vivendo em comunidades, vivendo em lugares ainda muito necessitados e que, se não for tomada nenhuma providência, a revolta a qualquer hora vai visitar aquela criança, e aquela criança fatalmente pode vir a tomar o mesmo caminho desse que chegou até a gente. Mas é bom a gente começar a pensar o tempo todo, né? Em primeiro lugar, olha, quase sempre, embora se mostre adornado de ouro, então na autoridade, eles são almas credoras de compaixão e de auxílio. Fala, pode ter traído a confiança da gente, pode ter tombado nas malhas de pavorosos enganos, humilharam a gente impunemente. Ele vem falando aqui para a gente dos casos, mas todos esses casos estão vindo de filhos de Deus também. Aí a gente parece até um pouco piegas a gente falar assim, são irmãos nossos também. A gente não consegue imaginar isso nesse momento, no primeiro momento. Pelo menos aqui na Terra, não. A gente faz uma separação até rigorosa, né, e dura, mas a gente começa a pensar assim, peraí, eu tenho que procurar fazer alguma coisa, no momento que eu estiver sendo assaltado, já que foi o exemplo que eu usei aqui, vamos pensar assim, né, durante o assalto, eu não reagir, criar condições sim para que ele tenha sucesso naquele momento, porque isso vai estar, não vai estar colocando a minha vida em risco. E procurar até fazer oração por eles, fazer alguma coisa por eles, é difícil, mas não é impossível. Se você se predispuser a isso, se você realmente estiver compenetrado nessa lição do Cristo. O problema todo é que a gente lê o Cristo, lê o Evangelho, mas na hora da prática, o costume aqui da Terra, é bandido bom, é bandido morto, a gente tem que mudar o nosso governo, a nossa legislação tem que ser mais rigorosa para que não aconteça mais comigo. Esteve acontecendo o tempo todo com outras pessoas, mas agora, por ter acontecido comigo, eu quero essa legislação mais rigorosa o mais rápido possível. E a gente leva para o ego, mais uma vez, mas não é dessa maneira que a gente vai evoluir enquanto sociedade. A gente vai evoluir quando a gente conseguir olhar todo mundo e conseguir respeitar a pessoa do jeito que ela é e conseguir trazer para o meio, tirar dessas regiões aí de marginalidade, trazer para o centro, trazer para junto da gente. Emmanuel termina a lição de hoje falando assim, unge-te assim de paciência e compreensão para ajudar a obra divina, ajudando a ti mesmo. E qualquer apreciação ao seu redor, recorda sempre que o teu Criador é também o Criador daqueles que estão sendo julgados nesse momento por nós. É por isso que Jesus, nos ensinando a orar, revelou, é Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso que estás no céu. Somos todos filhos do mesmo Pai. É um aprendizado duro, mas que a gente vai caminhando e vai chegar lá.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.